Bom dia, meus queridos alunos. Voltamos, para mais uma lição. Estamos estudando nesse trimestre sobre família e relacionamentos. Já vimos algumas lições, né? Obediência aos pais, conviver entre os irmãos, conhecendo os meus limites, né? Já sou independente, enfrentando uma crise, uma conversa franca, cumprindo minhas tarefas. E hoje precisamos estudar, né? E hoje nós vamos ouvir sobre seguindo os bons exemplos, né? Vamos ver hoje qual é o recado de Deus para a gente a respeito desse assunto, né? A gente sabe que é difícil a gente encontrar alguém que seja um exemplo que a gente possa seguir, né? Pessoas que sejam idôneas, corretas, que não fazem as coisas erradas, né? Que possam nos aconselhar, conversar com a gente, ou mesmo só nos ouvir, né? A cada dia mais, né, que passa, a gente vê os escândalos e as histórias de alguém que não deu um bom exemplo, que não foi um bom testemunho das pessoas, e a gente achava que aquelas pessoas eram corretas e elas realmente caem, né? E isso atrapalha muito a gente entender e conhecer as pessoas e ver quem a gente pode confiar, né? Mas a gente vai ver, né? Vai falar hoje, né, a respeito da importância de seguir bons exemplos, né? E Jesus, no tempo que esteve aqui no seu ministério, né, ele já havia mencionado que nos últimos tempos, né, que a gente estava vivendo, iam surgir falsos profetas, né, que enganariam a muitos, né? Sem contar o esfriamento que haveria, né, do amor entre os seres humanos, né? E que a gente vê que isso está cada vez mais em evidência, né? Mas isso não significa que a gente deve desanimar, né? Deixar de encorajar as pessoas a crerem, né? E a andar na contramão do mundo, né? Quando tudo que é errado hoje para o mundo é certo, não é por isso que eu também tenho que entrar nesse barco e fazer as coisas erradas, né? Eu preciso realmente ser luz. E toda vez que uma luz aparece, as trevas somem, né? Então a gente veio para realmente fazer com que as trevas sumam e apareçam a luz. O nosso maior exemplo, o nosso modelo é Jesus Cristo, né? Que foi perfeito. A gente ainda não é perfeita, porque ainda não subiu, mas a gente ainda tem pecado, mas a gente pode estar consertando nosso relacionamento com Ele todas as vezes que a gente errar, né? E aí a gente vai ver, né? Vai poder encorajar as pessoas a entender que o amor, o respeito, o bom exemplo deve ser a nossa identidade, que a gente pode mostrar que realmente nós somos diferentes, né? A gente também vê que hoje em dia as pessoas só falam em prosperidade, e prosperidade para as pessoas é só ter muito recurso financeiro, é ter muitos bens, é o carro do ano, é viajar para onde quer, comprar tudo, ter todas as pessoas a seus pés, se for homem, todas as mulheres, se for mulher, todos os homens. E não é isso que Deus prega, né? A gente precisa saber que prosperidade é na vida espiritual também, é na vida secular, na vida familiar. É claro que Deus não vai deixar que a gente passe fome, não. Ele diz que ninguém que fosse dele, que servisse a ele, fosse justo, mendigaria o pão. Mas às vezes o excesso de dinheiro faz a pessoa se perder, né? A gente vê vários exemplos hoje, né, na vida real, pessoas que enriquecem muito jovem, muito dinheiro na mão, muito poder, e metem os pés pelas mãos e se atropelam e se perdem, né? Então a gente precisa entender e ter maturidade, né? A gente precisa saber que a gente deve ser levantado aqui como verdadeiros atalaias de Deus, né? Aquela pessoa que está vigiando, que está olhando, né? Para não permitir que as forças espirituais das trevas venham manchar nossa comunhão, nosso conviver, e a gente esquecer de Jesus e não mostrar mais que nós temos Ele em nossas vidas, né? A gente precisa entender, né? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez os dois sem pecado. Eles eram perfeitos, até que eles caíram pelo engano de Satanás, né? E desobedeceram a Deus, o mandamento que Deus tinha dado para eles não comerem aquela fruta do bem e do mal. Mas eles foram enganados e comeram, né?
E aí o pecado manchou toda a humanidade, o pecado entrou ali. Até que Jesus derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Porque ele nos amava, ele sabia que não tinha jeito, ele precisava pagar um preço de alguém perfeito, e perfeito só Jesus. Então Deus mandou seu filho para que morresse aqui, pagasse por todos os nossos pecados, sabe? Deus já pagou todos os pecados que a gente já fez, que a gente está fazendo, que a gente vai fazer. A gente só precisa aqui ter consciência que a gente errou, admitir, ter humildade de pedir perdão, porque quando eu peço perdão, eu admito que eu errei. E aí eu mudo de vida, me arrependo. E aí nosso ser volta a estar perfeito com Deus, até a gente errar de novo. E a gente pode praticar a respiração espiritual, é confessar e receber Jesus novamente, o Espírito Santo no nosso coração, e nos encher para vivermos a vida vitoriosa para a qual Ele nos criou, né? A gente não pode desistir, né? A gente também sabe que boas obras não salvam ninguém. Tem muitas pessoas que acham que eu vou alcançar o céu porque eu dou metade do meu salário para os pobres, eu ajudo todo mundo. Boas obras não salvam. Somente a graça de Deus, mediante a fé, para salvar. E como isso acontece? Quando eu creio, eu acredito que Jesus veio aqui e morreu por mim. Morreu para me salvar. Quando eu creio nesse sacrifício, eu peço para Deus entrar na minha vida. Senhor, eu quero viver essa vida que Tu programaste para mim. E aí, pela graça de Deus, Ele te salva. Aí Ele te tira desse mundo de trevas. Você vai continuar vivendo aqui, você vai continuar pecando, mas vai ser diferente. Porque você tem Jesus no seu coração. Todas as vezes que você fizer alguma coisa errada, você vai sentir que está errado e você pode consertar novamente. Essa é a diferença. A gente peca e conserta, peca e conserta. Então Deus, pela graça dele, nos salva. E aí as boas obras vão acontecer naturalmente, porque elas vão ser realmente a mostra da transformação que você está passando. Agora você é uma nova criatura. E se eu sou de Deus, eu faço um bem. O que Deus fez? Curou aleijados, sarou doentes, transformou vinho em pão, multiplicou o pão para os pobres. Deus só fez boas obras. Então, boas obras é uma consequência da nossa fé em Deus. Não são as obras que me salvam. Que me salva é Deus pela sua graça. Mas eu, daí em diante, passo a testemunhar, a mostrar que eu sofri uma transformação e que eu sou de Jesus, e passo a fazer boas obras em minha vida, tá? Isso vai ser consequência e não é a condição prioritária para minha salvação, né? E como a gente está falando de bons exemplos, né? A gente sabe que ao longo da nossa vida nós somos influenciados por exemplo de pessoas que se tornaram marcantes para nós, né? E essas influências são fundamentais para o nosso crescimento em diversas áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual. Então, por essa razão, devemos escolher com cuidado as pessoas que queremos ter como referência. Preste atenção, né? A gente vê pessoas jovens, muito ricas, com carros tops, e que tem todas as mulheres, e é drogas, e é vício, é tudo. E vocês veem que a maioria, total quase maioria, dos grandes bandidos que tem muito dinheiro no bolso, que tem tudo que quer, eles morrem jovens. Você já viu um bandido que é dono, que comanda facção lá da cadeia, que toma conta de grandes bandos já de morro, que tomam conta do tráfico de drogas, velhos, de cabelo branco? Não, todos são bem jovens, que acham que vão dominar o mundo e vão ter tudo que quer. O diabo permite, mas o diabo toma. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele permite várias coisas, ele dá várias coisas. As pessoas se empolgam e depois ele toma, puxa o tapete, porque ele veio para destruir. E acaba com essas vidas e morre tão cedo, e deixam famílias e mães e filhos de uma maneira tão cruel. Então a gente precisa ver quem a gente está querendo como exemplo, né?
a gente precisa entender quem é o que está dando o exemplo que a gente quer ser no futuro, né? De acordo com a orientação bíblica, né, o que Deus nos fala, testemunho é também a nossa prática diária, é o que eu faço. Então, eu preciso ter respeito, eu preciso ter admiração de outras pessoas com a minha conduta, porque não vale eu dizer o que eu sou. Eu sou muito bom, eu pratico bem, eu faço isso, sou aquilo, eu sou melhor disso, eu faço aquilo. Não, eu preciso saber o que as pessoas veem de você. As pessoas veem em você bondade, veem em você coisas boas que podem ser seguidas. Então, você precisa entender que a sua prática diária vai mostrar o que você é, né? Então, você precisa realmente se policiar para ter uma vida realmente como Deus gostaria que você tivesse, porque você foi chamado para ser sal e luz. Sal é uma colherzinha numa panela de arroz e bota o arroz maravilhoso. Já fizeram arroz sem sal? É péssimo. Luz, uma bolinha lá em cima que clareia todo um espaço. É esse o nosso papel. É pequeno, somos só nós, mas nós temos que realmente cumprir o que Deus quer. A palavra de Deus nos dá vários mandamentos a respeito do que a gente deve fazer ou não fazer. Cabe a nós se a gente vai seguir ou não seguir, né? Existe os 10 mandamentos, o amor ao próximo, cuidar das pessoas, das órfãs, tem tantas coisas. Entender o que Deus quer, a gente só precisa conhecer e realmente pôr em prática, né? Se alguém já teve a oportunidade de ler o livro de Provérbios, ele contém centenas de frases de sabedoria para o nosso viver diário. Salomão foi o homem mais sábio do mundo e que Deus deu essa capacidade para ele deixar vários versos de sabedoria para a gente entender, né? E se vocês tiverem a curiosidade, vão lá conhecer tantos conselhos que Deus deixou para o povo, andar em retidão no temor dele. A gente só precisa abrir a Bíblia e conhecer o que Deus tem para a gente, né? E quando a gente apresenta um bom testemunho, o Espírito Santo de Deus produz em nós virtudes que nos fazem parecer com Cristo. É isso que Deus quer, tá? E dentre elas, que é o fruto do Espírito, é o fruto, mas dentro do fruto existem 9 qualidades e que todas estão interligadas. Quando você realmente faz a vontade de Deus, isso flui na sua vida. Primeiro fruto é paz, que é em contraste com as guerras e a violência que existe no mundo, você vai ter paz, sabe? Nem precisa tudo estar certinho na vida, mas você tem paz. Você não tem vontade de gerar sua vida, você não vive chorando pelos cantos, não, você tem paz. Depois, paciência, não se irar com facilidade. Você consegue entender algumas pessoas, porque fizeram isso, você tem paciência com ela. Depois, delicadeza, você demonstra brandura com os amigos e inimigos. Você é aquela pessoa calma, que não fala com ignorância, com rispidez, né? Bondade é fazer o bem, não importa quem. Bondade é o ato de fazer. Você começa a praticar boas obras, né? Mesmo que não conheça. Depois, fidelidade, cumprir as obrigações diante de Deus e dos homens. Você é fiel a Deus, você consegue cumprir, você consegue ter palavras, as pessoas conseguem acreditar em você, né? Humildade é considerar nossos irmãos superiores a nós. Eu não tenho dom de ser o melhor, eu não sou tal. Eu sou humilde, eu consigo entender que existem pessoas que sabem mais do que eu não preciso estar no lugar top para ser realmente quem eu sou, eu tenho humildade para isso. E por fim, o domínio próprio, não ser fraco diante das tentações, ou seja, não deixar que o mal nos domine. Alguém me manda um palavrão, eu mando outro. Alguém vem, dá um chute na minha canela, eu me levanto e quebra a cara. Não, eu tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Eu posso fazer ou não fazer. Então, essas são qualidades que Deus dá para a gente, para aqueles que estão realmente seguindo Ele, crendo nele, pedindo para que Ele possa fazer isso nas nossas vidas, né? E como servos de Deus, nós devemos andar como Cristo andou e obedecer aos seus mandamentos. É tão simples, é obedecer. E quando
nós fazemos isso, nós temos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. As coisas fluem naturalmente. A gente precisa entender que é Deus acima de tudo, realmente, de todos. E deixar que Ele haja na nossa vida, né? E aí a gente pode entender, né? A gente sabe que a gente vive em tempos de dias difíceis e de encontrar pessoas com bom caráter, né? Aquelas pessoas que a gente pode se espelhar e querer ser. Ah, quando eu crescer, eu quero ser como fulano de tal. Tá tão difícil encontrar, né? Mas é importante que a gente preste bem atenção nas pessoas que a gente está escolhendo como referência, tá? A gente precisa ver se elas andam realmente no caminho do Senhor, faz as coisas corretas. Não, ser cristão é parecer com Cristo, tá? Não é uma religião, é Cristo lá em cima, né? A gente precisa ver se elas têm uma má índole, se elas vivem na prática do pecado, né? Porque a gente tem que entender que as pessoas do bem nos ajudam a ter um comportamento agradável a Deus, mas as pessoas do mal nos derrubam, né? Existe aquele ditado que diz: as más companhias corrompem. Isso é verdade. Elas levam a fazer o mal. Então a gente precisa saber quem a gente está seguindo, né? As pessoas do bem nos ajudam a ter um comportamento agradável a Deus. Então é preciso que a gente preste bastante atenção e para que a gente não ponha a nossa esperança em pessoas que hoje, tem mais um detalhe, né? A gente vê como exemplo: essa pessoa é correta, essa pessoa faz tudo, ela é maravilhosa, mas às vezes a pessoa se engrandece demais e aí elas caem em pecado, né? Elas erram e aí elas lhe decepcionam profundamente. Pô, se fulano de tal que era assim, era tal, caiu, que dirá eu, né? Pois então a gente precisa ter em mente que o único exemplo perfeito e que não vai desamparar a gente nunca, nunca, nunca chama-se Jesus Cristo, né? Os seres humanos são falhos, mas Cristo nunca falha. Então a gente precisa procurar pessoas corretas, mas se ela cair, a gente não precisa se desesperar nem desanimar, porque a gente vai entender que ela também é humana. E às vezes a gente também cai nos erros que a gente aponta os outros. A gente precisa estar vigiando, estar atento para que a gente realmente não caia. E essas pessoas que nos decepcionam, a gente não vai perder o sentido da vida, porque Jesus, que é o nosso sentido, vai nos dar força para prosseguir, né? Aí a gente pensa, tá difícil encontrar pessoas de boa índole e confiança hoje, né? Sim. Mas sabe que isso não é impossível, não. Se alguém que você confia é uma pessoa que anda no caminho correto, ela obedece os pais, ela não tem vícios de drogas, ela não leva você para o mau caminho, essa pessoa é uma boa referência. Você pode ser amigo dela e estar junto, né? Mas caso a pessoa seja do tipo que só fala coisas inúteis, que não edificam, não trata as pessoas com respeito, não quer saber de estudar, está sempre convidando você para lugares indecentes, afaste-se dela o mais rápido possível, pois essas pessoas não serão uma amizade edificante. A gente precisa entender as pessoas que realmente a gente vê que parece com o comportamento de Cristo, e se vale a pena a gente seguir, ser amigo, para que a gente também não caia no pecado, né? Grandes homens de Deus tiveram um espelho de pessoas de boa referência, sabe? Josué teve espelho de Moisés. Cada um tem um espelho de um personagem na Bíblia, de alguém que Deus deixou para que eles pudessem crescer, né? Então, quem não sabe obedecer, jamais saberá liderar. Seja na sua família, seja no seu emprego, seja na sua comunidade. Então, eu preciso aprender a obedecer. Você deseja ser sábio? Ande com os sábios. Se quiser ser uma pessoa de boa índole, tenha boas referências. Então, a gente precisa aprender a obedecer, precisa aprender a procurar uma boa companhia para a gente, né? Para que a gente ande com essa pessoa e aprenda as coisas boas que ela tem, né? E aí a gente pode também crescer e ter nossas boas referências. E as pessoas vão olhar a gente também como boa referência, né? Ah, essa pessoa
correta, ela faz isso, aquilo outro. Então, que a gente seja assim também, né? Em geral, quando a gente ainda é pré-adolescente, né? Também já foi, a gente tem alguém como espelho, né? A gente admira, às vezes, nossos pais, nossos parentes, amigos, pastores, alguns, né? Mas existe uma pessoa que é o modelo exemplar para todos os homens na face da terra, e essa pessoa chama-se Jesus, né? Porque a gente às vezes quer ser o melhor jogador do mundo, eu quero ser um Neymar, eu quero ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, eu quero ser, sei lá, um artista aí de televisão, um grande cantor, mas essas pessoas têm exemplos bons para dar para você, e nem todo mundo tem a capacidade de jogar bem como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. E a gente quer ser um bom jogador, mas às vezes a gente não tem essa capacidade, né? Mas nem por isso que a gente se desespere. Mas veja o que tem de bom nas pessoas para seguir. Mas lembre-se que todas são humanas, todas erram e todas nos decepcionam, né? Quantos escândalos a gente já viu aí desses jogadores, né? Por causa de mulher, por causa de música irregular, de coisa de cada coisa errada que eles têm feito. Então a gente precisa entender. Nosso exemplo de perfeição chama-se Jesus Cristo. E não deixar a gente seguir as coisas que a gente vê lá. Ah, ele tem tudo na vida, dinheiro não é tudo na nossa vida. A gente precisa saber que a gente precisa ter paz espiritual, a gente precisa ter comunhão com Deus. Isso traz uma tranquilidade que não tem dinheiro, não tem mulher, não tem homem, não tem nada que traga a nossa vida, né? Assim como o mestre, nós devemos fazer o bem às pessoas, sim, e nunca se colocar superior a elas. A gente precisa também entender que a gente, o exemplo de Deus, ele sempre foi humilde, ele sempre andou com os doentes, com os pobres, ele nunca procurou os primeiros lugares, nunca procurou dinheiro, né? Então, que a gente possa se colocar nesse lugar, né? Porque nós estamos vivendo numa época que parece impossível andar na mesma santidade que Cristo andou. Parece impossível, porque nós somos tentados de todos os lados. É bombardeado pelo Pai 100% do tempo. É, Imagens imorais na TV, a gente vê as novelas, marido traindo mulher, mulher traindo homem, essa mulher briga muito, não presta, aquela amante é muito boazinha, então vamos torcer. Você conhece uma pessoa hoje e já está na cama amanhã com ela, não tem relacionamento firmado nem nada. Não, as coisas realmente estão totalmente erradas. Os jornais e revistas mostram um monte de coisa errada, são os bandidos ficando ricos, os trabalhadores mais pobres, né? Os filmes de ação, até os jogos virtuais, meu Jesus, só apresentam violência, incentivando a prática de crimes hediondos, assim, crimes horrorosos, sabe? Sai na rua matando todo mundo de sangue. Quando eu olho isso, eu fico em choque, tá? E Jesus nos ensinou que que a gente não deve se vingar dos que fazem mal a gente. Então, esse aqui tá roubando meu coisa, eu vou matar. Não. Esse aqui tá fazendo coisa errada para mim, também eu vou fazer para ele. Não. Deus manda que a gente não deve se vingar. Se alguém lhe der um tapa na cara, vira o outro lado para bater também. É difícil, muito difícil, né? Uma pessoa bater na gente e oferecer a outra. Não é que eu vou lá dar minha cara, toma, dá um tapa do outro lado. Não. Eu preciso não entrar na briga e partir para a baixaria. Eu preciso entender que Deus vai fazer a justiça. Jesus sempre foi agredido, ele nunca revidou. E ele era perfeito, nunca Jesus revidou. Quando alguém lhe agredir, nunca revide. Gritou alto, não fale mais alto. Mesmo que as pessoas lhe digam para não deixar barato, não, tu vai apanhar, tu é abestado, tu é colhida, como diz aqui no Maranhão. Não, não faça. Faça como Jesus, seja pacífico, pois os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Grita, manda nome, não revide. Não entre para esse tipo de baixaria. Você quer ser feliz na vida? Tenha Jesus como modelo e siga seus passos. E sempre que precisar, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria em meu lugar?
E eu não preciso entrar no ramo da discórdia, da briga, da baixaria, de me defender e não me mostrar que sou inferior. Não, tenha Deus, é humildade, humildade e domínio próprio, que é uma coisa muito difícil, que só Deus pode dar pra gente. E aí a gente tem que ter como modelo Jesus. Se a gente tiver Ele como modelo, tudo vai correr bem, porque Deus cuida dos seus. E você sairá vitorioso, porque a justiça vem de Deus, sabe? E a Bíblia diz que a gente não deve se irar, mas deixe que Deus faça justiça. Ainda diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a justiça de Deus não falha. Aí o povo diz, ela tarda, mas não falha. Não, ela não tarda, não, ela vem na hora certa, é na hora de Deus. A nossa hora é diferente da dele, né? Então, que nós possamos realmente ter como exemplo de vida Jesus e não querer ser como fulano, cigano, beltrano, que está rico, mas o que tem para oferecer. Nós somos luz e sal da terra, né? Que possamos realmente querer parecer com Cristo a cada dia, né? Que Deus abençoe você.